Você já parou para pensar que louco seria se suas mitocôndrias pudessem te dar poderes? Eu vou um pouco mais além. E se elas pudessem decidir o destino da nossa espécie? Já pensou nisso? Fica no vídeo então, porque hoje nós vamos falar de uma história onde isso acontece. E aí, sejam bem-vindos, aqui é o Rist e hoje nós vamos falar sobre Parasite Eve. Então já deixa aquela curtida e compartilha com seu amigo para poder dar aquela motivação. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, você vai gostar do conteúdo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo começa com um acidente de carro. Marika e suas filhas, Aya e Maya Brewer, são levadas para um hospital, mas só Aya saiu de lá com vida. Anos depois, Aya, entediada com a vida mais ou menos que ela tinha, decide dar uma chance para um cara que vivia em seu pé. A fim de impressionar, ele leva ela em uma ópera, porém, logo as coisas viram um pesadelo. Melissa, a protagonista da peça, começa a fazer todo mundo pegar fogo enquanto cantava. Aya então tenta fazê-la parar e acaba sendo forçada a lutar. Do nada, o corpo de Aya começa a ficar quente e então Melissa começa a falar que o processo dela finalmente tinha começado. Que viagem é essa, véi? Sem entender nada, Aya continua lutando até que Melissa decide fugir. Enquanto procurava por Melissa, Aya chega nos camarins e acaba encontrando seu diário. Lá, ela falava o quão feliz ela estava por ter sido escolhida para ser a protagonista. Porém, ela tinha medo da sua concorrente. Melissa, então, começou a tomar remédios para ajudar em seu desempenho. E ela começou a ensaiar tanto que ela começou a desmaiar com frequência nos ensaios. A sua rival acabou morrendo em um incêndio, porém, nem isso fez Melissa parar com os remédios. Melissa também sentia seu corpo quente com frequência. Mas no fim, todo aquele esforço valeu a pena. Ela conseguiu a chance de cantar no Central Park no dia do Natal. De repente, Aya escuta sons de piano na sala ao lado, e lá estava Melissa, mais uma vez praticando. E ao encontrar a Aya, ela começa a surtar, e então nós conhecemos Eve. Eve era o ser que nasceu da evolução das mitocôndrias da Melissa, e ela era capaz de afetar as mitocôndrias das outras pessoas. Ok, vamos dar uma parada aqui agora para eu poder explicar o básico do básico que eu sei sobre mitocôndrias. As mitocôndrias fornecem energia para o nosso corpo, sendo responsável pela nossa respiração celular. São encontradas em maior número justamente em células que apresentam grande atividade metabólica e elas possuem um DNA próprio. Uma mitocôndria pode gerar até 200 mil volts e isso pode tanto ser para descarga elétrica quanto térmica, para poder nos aquecer. Um fato curioso é que quando temos muita fadiga, por exemplo, isso pode ser resultado da fraqueza das nossas mitocôndrias, e uma forma de fortalecê-las é praticando exercício. O corpo da Melissa começou a se transformar virando uma criatura. Eve tinha como objetivo liberar as mitocôndrias das pessoas. Mais uma vez, Aya é forçada a lutar e Eve fica cada vez mais interessada nela, já que ela era a única imune à sua influência. Ela sente que as mitocôndrias de Aya são especiais assim como as dela. Eve decide fugir para os esgotos, mas Aya continua atrás dela. Chega um ponto em que Aya consegue encurralar Eve em um beco sem saída, mas logo ela vira uma gosma e atravessa uma grade, deixando assim um jacaré mutante para Aya enfrentar. No dia seguinte, Aya e seu parceiro Daniel vão ao museu. Tinha um cientista chamado Clamp que estava trabalhando em uma tese sobre mitocôndrias, e eles queriam entender um pouco mais sobre o assunto. Ele explica que a primeira mitocôndria era chamada pelos antigos de Eve, a origem de tudo. E coincidentemente, era o mesmo nome da Eve que está tocando terror na cidade agora. Aya e Daniel voltam para a delegacia e descobrem que Eve está indo fazer outro show de horrores no Central Park. E Ben, filho de Daniel, está indo assistir. Daniel tenta entrar no parque, mas logo começa a pegar fogo. Já Aya entrou sem problema nenhum. Então, ela decide buscar por Ben enquanto enfrenta os monstros do parque. Ao encontrar Eve, Aya presencia mais uma música, mas dessa vez as pessoas não pegam fogo, elas derretem e viram uma gosma. E após enfrentar Aya mais uma vez, Eve foge e fica aguardando por ela em uma carroça, com a intenção de unir forças. Enquanto enfrentava Eve em uma carroça em movimento, o cavalo começa a pegar fogo, fazendo com que a carroça saia rodando até bater em um poste. Por sorte, Ben tinha fugido antes de tudo começar. Maeda, um cientista japonês,
encontra Aya desmaiada e decide levá-la para um esconderijo. E quando ela acorda, ela encontra Daniel e Maeda ao seu lado. E pela primeira vez, ela começa a ter medo de ser igual a Eve. Aya, Maeda e Daniel decidem voltar ao laboratório de Clamp para fazer alguns testes. E lá, eles descobrem que Eve tem o poder de controlar o núcleo das células e fazer o que quiser com as pessoas. Já Aya tem o poder de produzir tanta energia para o núcleo de suas células que ela acaba repelindo qualquer estímulo que Eve possa ter sobre ela. Maeda acredita que, em breve, Eve vai tentar gerar um ser perfeito. E ao voltarem para a delegacia, eles encontram tudo destruído. Eve tinha atacado o lugar para poder ganhar tempo e conseguir roubar os espermas do hospital, para criar assim o tal ser perfeito. Aya consegue encontrar Eve no terraço do hospital, mas já era tarde. Enquanto lutavam mais uma vez, o governo decide atacar a cidade com mísseis. Mas quando os pilotos chegam perto de Eve, ela mata todo mundo, fazendo com que assim Aya precise sair correndo e pular do último andar para poder fugir de uma nave que estava caindo. Daniel descobre que Clamp estava ajudando Melissa há muito tempo e que ele já sabia da existência da Eve. Aya encontra rastros da criação de Eve indo para os esgotos e decide investigar. Ela então chega ao centro de tratamento que estava cheio daquela gosma do Central Park. E ao perceber a presença de Aya, a gosma tenta escapar usando o encanamento. Aya tenta desligar os controles, mas a criatura acaba destruindo uma parte do caminho, bloqueando assim a sua passagem. Mesmo assim, Aya continua avançando até chegar nas linhas do metrô, mas é impedida de continuar por causa de uma lacraia gigante. Provavelmente mais uma criação de Eve. Aya volta mais uma vez para o museu, mas dessa vez tinha algo de errado. Estava tudo muito quieto. Enquanto ela explorava o museu, aquela gosma se mistura com um fóssil de um dinossauro, trazendo ele assim de volta à vida. Aya passa em frente à sala de Clamp e percebe que Maeda está lá. Ele encontrou provas de que Clamp tem estudado até hoje as células de Maya e que Eve tem uma ligação direta com ela. Clamp estava pesquisando uma forma de criar um esperma artificial que não possuía mitocôndrias, para que as células tivessem apenas seus núcleos. Assim, o Ser Supremo não teria rejeição das células como a Eve do Japão teve há alguns anos atrás. Ao contar seu plano, Clamp pede que Eve o mate, esperando que todos ali fossem mortos pela influência dela. Mas Aya consegue pensar rápido e manda todo mundo correr. Corre, negada! Logo, Aya consegue ficar cara a cara com Eve. Ela tinha criado um casulo para poder chocar a sua criatura. Porém, com medo do que Aya pudesse fazer, ela chama a gosma e foge dali. Lembra dos remédios que eu falei que Melissa estava tomando para poder se preparar para a apresentação? Maeda diz que aquilo eram imunossupressores. Melissa tinha feito transplante quando era mais nova e ela tinha recebido o rim da Maya logo quando ela morreu. Melissa tinha sentido seu corpo mudar, mas se ela fosse ao médico, ela seria forçada a deixar o papel. Então, ela foi tomando cada vez mais remédios até ficar fraca ao ponto de deixar a Eve assumir o controle de seu corpo. É então que descobrimos que Eve originalmente sempre foi Maya. As mitocôndrias dela, para ser mais exato. Aya, Daniel e Maeda são informados que a Marinha descobriu que Eve está escondida na Estátua da Liberdade e que aquela gosma está servindo como um escudo de proteção. Aya consegue chegar até ela sozinha de helicóptero e consegue destruir o escudo. Determinada para deixar sua irmã finalmente poder descansar, ela decide pular do helicóptero, já que Eve poderia destruí-lo com facilidade, para poder assim enfrentá-la de uma vez por todas. Aya consegue evoluir as suas mitocôndrias ao máximo, se transformando completamente por um pequeno período de tempo. Ela usou tanta força bruta que conseguiu matar Eve. Enquanto todo mundo comemorava pela vitória, Aya sente uma presença, e logo todos conseguem sentir também. A gosma não estava servindo apenas como escudo da Eve. Ele também servia para poder nutrir o novo monstro. Com a morte dela e a comemoração das pessoas, ele teve tempo o suficiente para poder nascer, e agora estava vindo para pegar todos eles. Aya decide ficar no navio enquanto todos fugiam. Quando ele chega, ela percebe que ele era apenas um bebê. Mas no decorrer da luta, ele começa a crescer até se tornar um adulto, e mesmo depois disso, ele continuava evoluindo.
Maeda entrega munições que ele criou usando as células da própria Maya para o Daniel. E então, Daniel pula do helicóptero, mesmo sabendo que iria pegar fogo, para poder entregar as munições para ela. Ela gasta tudo que tem e finalmente consegue matar o monstro. Mesmo todo arrebentado, o monstro sai arrastando atrás dela. E sem mais daquelas munições, ela é obrigada a procurar dentro do navio se existe alguma coisa que possa matar aquilo. Ela vai para a sala de máquinas para poder explodir tudo. E após uma corrida contra o tempo, ela explode o navio, incluindo o monstro. Mesmo após tudo isso, ela não entende o porquê que ela tem esses poderes. E então, descobre que quando criança, ela nasceu com um problema no seu olho esquerdo, e quando Maya morreu, colocaram a córnea dela em seu olho. Graças a isso, as mitocôndrias de Aya conseguiram evoluir de uma forma diferente das da Eve. E durante todo esse tempo, Maya esteve protegendo a sua irmã de ser dominada por Eve. Vamos falar agora sobre Parasite Eve 2. Observação. Esse jogo aqui, ele tem muitos nomes complicados, então eu vou dizer apenas as suas abreviações, mas eu vou estar deixando na legenda o nome completo de cada abreviação. 3 anos após tudo acontecer em Manhattan, Aya agora se tornou uma agente do FBI e ela faz parte de uma divisão chamada Equipe de Investigação e Supressão de Mitocôndrias, ou NIST, para encurtar. Logo no início do jogo, ela recebe um chamado urgente na Torre Acrópolis, em Los Angeles, após receber relatórios de atividades NMC. Assim que ela chega, ela encontra o local cheio de corpos e sangue para todo lado. E ao andar um pouco por ali, ela encontra uma mulher estranha sentada em um café como se nada tivesse acontecido. Quando Aya toca na mulher, ela cai no chão, começa a ter convulsões e se transformar em um monstro. Aya acaba sendo salva pelo seu colega Rupert e depois de ser atraída para os andares superiores da torre, ela acaba encontrando uma criatura ANMC, chamada Número 9, Golem. Depois de conseguir vencer, Número 9 aciona uma série de bombas, destruindo assim a torre. Porém, Aya e Rupert conseguem fugir no helicóptero da polícia no último minuto. Após retornar para o QG da Misty, Aya recebe mais uma missão. Dessa vez é para poder investigar uns acontecimentos em uma cidadezinha chamada Dryfield. Ao chegar, ela encontra a cidade infestada de NMCs. Ela também encontra Gary Douglas e seu cachorro Flint. Eles têm o papel de servir como informantes e também como a pessoa que fornece novos equipamentos para ela. Aya também salva Kyle Madigan, um investigador que diz estar procurando pelo Abrigo, que era uma instalação subterrânea que talvez pudesse ter informações sobre os surtos das NMCs. Aya entra em uma casa abandonada e encontra uma mulher gritando lá dentro, mas logo ela se dissolve em uma gosma. Número 9 aparece e luta com Aya novamente. Aya surta e acaba colocando fogo nele da mesma forma que Eve fazia no jogo anterior. Já à noite, Kyle encontra Aya inconsciente e ao tentar encostar nela, ela acaba fazendo seu braço pegar fogo. Kyle acaba contando que Gary sabe onde está o abrigo e que está disposto a emprestar seu caminhão para que eles possam ir lá. Enquanto Douglas consertava seu caminhão, Aya decide dormir, mas acorda com gritos. De repente, o chão começa a tremer e uma ANMC gigante aparece, fazendo Aya lutar mais uma vez por sua vida. Usando o caminhão, Aya e Kyle vão para a mina abandonada, a suposta entrada do abrigo. Os dois acabam tendo que lutar contra vários monstros e Kyle acaba sendo ferido e cai dentro da mina. Ao entrar, Aya não consegue encontrá-lo e acaba acreditando que ele morreu após encontrar sua arma. Mas logo eles conseguem se encontrar novamente. Aya descobre que as ANMCs são criadas baseadas em seu DNA e acaba salvando uma garotinha chamada Eve, que foi criada para controlar as NMCs, e que Eve é na verdade seu clone. Após serem atacados, Aya, Eve e Kyle acabam se separando, fazendo com que assim Eve fosse um alvo fácil para o número 9. Aya consegue encontrar Eve em uma sala com um casulo enorme, onde o número 9 estava tentando fundir Eve com uma criatura. Dessa vez, Kyle estava ao lado de número 9, como seu cúmplice. Ele conta que os planos da organização é criar uma forma de vida mais evoluída, e acaba atirando no ombro de Aya enquanto Eve estava se comunicando com a criatura. Do nada,
Kyle troca de lado mais uma vez e atira em número 9 e na criatura, impedindo assim que Eve se fundisse com ela. Ele explica que ele precisava jogar dos dois lados para poder entender o que estava acontecendo ali. Eve, pela primeira vez, consegue conversar e percebe que estrelas estão caindo do céu. Nesse momento, Aya e Kyle percebem que o governo autorizou um satélite a lançar bombas, destruindo boa parte de Dryfield e uma parte do abrigo. Aya e Kyle acabam se separando graças à explosão e percebem que Eve caiu na plataforma no chão lá embaixo. Eve precisava ser salva rápido, já que a nova criatura também caiu lá com ela. Kyle tinha perdido uma perna com a explosão e acaba sobrando para Aya resolver o problema. Após enfrentar uma nova ameaça, Eve cai em uma poça estranha, bem parecida com a que a Eve do primeiro jogo controlava, e acaba se fundindo com a nova ANMC, criando assim uma nova criatura. Depois de muita dificuldade, Aya finalmente vence a nova mutação e o jogo apresenta cenas que vão depender muito de suas ações no jogo. Aqui eu vou falar apenas do final verdadeiro. Após os chefes serem mortos, Aya e Eve acordam cercadas de médicos e Aya tem um monólogo sobre o que aconteceu com cada personagem e decide cuidar de Eve como sua irmã mais nova. Um ano depois, em 1º de setembro de 2001, Aya decide levar Eve para o Museu de Nova York, relembrando assim tudo o que aconteceu com ela desde que as suas mutações começaram. Aya não tinha notícias de Kyle desde a explosão e acabou começando a pensar que ele havia morrido, mas acaba sendo surpreendida quando ele aparece no museu usando, aparentemente, uma prótese em sua perna. Parasitive 3, ao contrário de que muitos pensam, inclusive eu mesmo pensava, é uma continuação direta de Parasitive 2, embora seja bem viajada, principalmente pela viagem no tempo, que te faz ficar bem perdido na história. Eu vou tentar trazer aqui da melhor forma, mas eu já aviso que vai ser difícil. O jogo é cheio de datas e horários, e isso faz ficar um pouco confuso as coisas. Mas eu vou estar deixando na tela a legenda do horário que está acontecendo. Nele nós temos como personagens relevantes Aya, Maeda, Kyle, Eve, Blank, Gabrielle, Cray e Hyde. Tudo começa com Aya se casando, mas um tiroteio acontece e ela acaba sendo ferida e perdendo sua memória. Aya é encontrada por um conhecido dela, Hydeborn, e logo algumas criaturas chamadas Twisted começaram a aparecer depois disso. Uma nova divisão foi criada para enfrentá-los e esse time era chamado de Investigação contra Twisted, ou CTI. Em 24 de dezembro de 2012, às 5 horas da tarde, Nova York foi literalmente dividida em dois, por uma árvore enorme que apareceu do nada saindo do chão. Depois, ela acabou recebendo o nome de Babel. Assim como o nome dessa árvore, as coisas desse jogo acontecem sem explicação nenhuma. As raízes da árvore saíram destruindo tudo que tinha pelo caminho. Após a Babel ter sido erguida completamente, uma quantidade enorme de criaturas começaram a aparecer e matar todo mundo. E o pior é que essas torres começaram a aparecer em todo o mundo. Capítulo 0 – Sacrifício. Um ano depois, os cientistas descobriram uma forma de revidar essa luta. Era um sistema que somente a Aya poderia usar, graças ao seu novo poder de invadir a mente das pessoas, chamada Overdrive. A máquina permitia que a Aya viajasse para o passado e assumisse o corpo das pessoas que estavam lutando. A sua missão principal era viajar no tempo, matar o máximo de criaturas e mudar a realidade atual deles. Porém, se ela morresse enquanto estava no passado, significava que ela morreria no presente também. Em 24 de dezembro de 2013, a CTI se preparou para enviar Aya de volta para 24 de dezembro de 2012, dia em que a Babel apareceu. Sua missão era destruir o coração de Babel, ou o Grande Orbe, como é representado no jogo. Capítulo 1 – Admirável Mundo Novo. Retornando a 2013, Aya acorda em sua cela após ter um sonho bem estranho. Era uma visão dela atirando em uma garota com o rosto todo zoado. E ela tinha visto essa mesma garota desde o dia em que perdeu sua memória. Aya é novamente mandada para 24 de dezembro de 2013, só que dessa vez para o Clube do Sacrifício, um lugar onde estava tendo um show, porém os Twisted atacaram no meio dele, matando várias pessoas que estavam ali. Após encontrar uma mulher ferida, Aya tem um flashback de 3 de outubro de 2013 da Gabrielle Monsignor,
uma membra, se é que essa palavra existe, da CTI que morreu em seus braços. Ela encontra a garota com um rosto estranho novamente e decide segui-la, mas acaba tendo que fugir do Reaper, uma criatura que se assemelha à morte. Após matar os inimigos que estavam ali, Aya encontra uma sobrevivente chamada Emily Jefferson. Emily, antes de se transformar em um Twisted gigante, diz a Aya que ela precisa se lembrar de quando tudo começou, o tempo zero. Esse momento é tão importante na história que só é citado novamente só no fim do jogo, e mesmo assim, de uma forma bem preguiçosa. Após matar um novo inimigo, Aya acorda novamente em sua cela em 2013 e Hyde diz que Cray morreu. Agora, ela precisaria voltar 3 dias no tempo com o objetivo de salvá-lo. Porém, o chefe da divisão não pretende permitir isso e tenta matá-la, sem motivo nenhum. E após ser convencido a mudar de ideia, ele sai afirmando que era similar a um Twisted. Novamente, do nada, sem motivo nenhum. Capítulo 2. A alma perdida. Algumas horas depois, Aya estava pronta para ser mandada de volta e se infiltrar na Babel, destruir o orbe e salvar Cray. Porém, o time iria seguir as ordens de Owen, o cara que tentou matar ela sem motivos nenhum, para poder destruir o orbe. Blank, o nerd do computador, sabia que Owen queria que a CTI fosse destruída, para que assim ele pudesse voltar para o seu antigo trabalho da FBI. E não acreditava que o passado pudesse mudar, mesmo com toda a missão sendo transmitida e pessoas que estavam mortas voltando à vida. Vai entender. Gabrielle, a mulher que Aya teve flashback morrendo em seus braços, foi escolhida para ser o suporte da missão, já que ela originalmente tinha morrido há 3 meses atrás. Aya até se assusta quando vê ela, mas decide ficar quieta na dela. Aya é enviada de volta para 21 de dezembro de 2013 e um Twisted aparece e começa a atacar todo mundo ali. Quando não parecia mais ter uma chance de Aya lutar, Gabrielle chega em um helicóptero, dando a chance assim para Aya se teleportar para ela e conseguir matar a criatura. Aya consegue salvar Cray, mas logo recebe um chamado de Owen dizendo que eles perderam o sinal de Gabrielle. No presente, Owen havia feito todos da sala de controle dormirem com um gás e então ele guia Aya para uma armadilha. De volta para o passado, um Twisted voador aparece para tentar matá-la e após atirar bastante, Aya escuta a voz de Gabrielle e percebe que aquele monstro tinha tomado o corpo dela. Aya acaba não conseguindo salvá-la e em paralelo a isso, no presente, Gabrielle acorda e tenta matar Owen. Mas como ela morreu há 3 dias atrás, pelas mãos de Aya, sua existência está sendo apagada, fazendo assim ela desaparecer antes de conseguir atirar. Aya recupera um pouco de sua memória e descobre que a criança que ela tem sonhado é na verdade sua irmã mais nova, Eve. Ela entra em pânico ao ver que tem um cara estranho com sua irmã e tenta tirar ela de perto dele. Mas logo percebe que Eve não quer ir com ela e que aquele cara era Kyle Madigan. Não que isso fizesse diferença para ela naquele momento, já que ela não se lembrava de nada. Capítulo 3. Contra o mundo. Aya acorda em sua cela com a realidade já alterada e assim como da primeira vez, Hyde aparece para ajudar. Aya pede para que ele cheque coisas sobre Eve e Kyle. Várias semanas depois, Aya é enviada para a estação central novamente com o objetivo de destruir o grande orbe. É então que ela recebe a informação que uma criança foi vista dentro do orbe. Blank diz que aquela criança que Aya está vendo é uma possível realidade em que Eve está viva. Aya tenta convencer Eve a vir com ela mais uma vez, mas Kyle aparece e pergunta se Aya finalmente começou a se lembrar. Seria tão mais fácil se ele falasse o que ela precisa se lembrar. Capítulo 4. Hora da Verdade. Após a história ser alterada, vários meses depois, em 2014, Aya acorda em algum lugar de Nova York. Ela agora está vivendo com Maeda. O motivo disso é que 25 de dezembro de 2013, a CTI tinha sido destruída por Kyle e todos que estavam lá foram mortos. Hyde acaba ficando desaparecido no processo e para completar, a máquina que permitia que Aya voltasse no tempo foi destruída. O Pentágono decide fazer um último ataque com o objetivo de recuperar Nova York e então manda soldados para plantarem bombas na torre central de Babel. Aya incorpora um dos soldados e ajuda a plantar essas bombas, até que Maeda diz que conseguiu encontrar Kyle no topo da torre. Aya corre para lá com o objetivo de obter respostas, mas acaba sendo forçada a lutar contra ele. Após vencer a luta, ela se lembra de mais coisas do seu passado. Eles estavam se casando e por algum motivo, soldados invadiram seu casamento e começaram a atirar em todo mundo.
Ao ser puxada de volta de sua memória, Aya vê Kyle morrendo e então a torre se transforma em algo mais evoluído, chamado a Grande Babel. Capítulo 5. O Contra-Ataque. Maeda descobre que essa nova Babel é similar à máquina que Aya usava para voltar no tempo, porém com poderes infinitamente maiores. Maeda diz que encontrou Hyde por satélite, e ele estava próximo àquela torre. Aya acaba encontrando o Reaper, mas dessa vez consegue matá-lo, garantindo assim acesso ao grande orbe. Porém, ela acaba encontrando Hyde no lugar. Ele diz que está preso em um loop temporal e que para corrigir isso, ele precisa se reunir com a mãe. Ela descobre que ele tem feito ela enfrentar os Twisted superiores com o objetivo de fortalecer a Grande Babel. Cada vez que um deles morria, a linha do tempo era alterada, fortalecendo assim cada vez mais a torre. Enquanto lutam, Aya se lembra que atirou em Eve, e Hyde confirma, falando que o plano dela era impedir que Eve despertasse e se tornasse a mãe. Ele também fala que os outros superiores estavam lá no momento em que Eve despertou, e que as memórias de seu corpo foram herdadas por eles. Aya tenta corrigir seu erro por atirar em Eve voltando no tempo, mas Hyde mostra a ela que ela não é a única capaz de fazer isso. Capítulo 6. Eternidade. Hyde diz que ambos querem a mesma coisa, e que ele poderia ser a pessoa que vai voltar no ponto zero. Porém, Aya se recusa a deixar que ele chegue perto da Eve, iniciando assim uma nova luta. Hyde consegue se transportar para dentro da consciência de Aya, fazendo com que assim ela perca. Mas o famoso poder da amizade daqueles que já morreram dá a ela a oportunidade de continuar a lutar. Blink, Gabrielle, Cray e Kyle aparecem para que ela possa usar os seus corpos. Aya consegue se transportar para a mente de Hyde e acaba sendo levada ao momento zero, o local onde os superiores e os Twisted foram criados. Acontece que esse lugar era nada mais, nada menos que o seu próprio casamento. Quando ela e Kyle estavam próximos a trocar suas votos, um grupo de soldados invadem seu casamento e atiram em todos que estavam ali, exceto a Eve. Eve, desesperada em salvar Aya, desperta o seu poder e se transporta para dentro do corpo dela, destruindo assim a alma dela por completo, criando os Twisted. Enquanto a decomposição do corpo da Eve é responsável por criar os superiores. Hyde, de alguma forma, consegue sobreviver e tenta assimilar sua alma com a da Eve, mas Aya consegue impedir, matando ele de vez. Ela então faz com que Eve troque de corpo com ela e diz que ela precisa ser morta, antes que sua alma seja despedaçada e os Twisted sejam criados, dando a oportunidade da Eve finalmente ter uma vida. No fim das contas, nós nunca jogamos com a Aya, e sim com a Eve, o tempo todo. Muito piado! Parasite Eve 3 não foi tão aprovado assim pelos fãs. Na verdade, muitos odiaram até. Acho que é por isso que nós não tivemos mais uma continuação da série. Eu particularmente também não gostei. Fazendo esse roteiro aqui, eu consegui ficar mais perdido do que eu já estava. Bem galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esse deu um trabalhão de fazer e conseguir entender essa história, principalmente a do terceiro jogo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seu amigo que gosta dessa franquia maravilhosa. E se você é novo aqui no canal, se inscreve porque eu sei que você vai gostar do conteúdo. Comentem aí também quais outros jogos vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. Até o próximo vídeo.